Muito bem, nós hoje vamos trabalhar religião no Egito Antigo. Em nosso curso de História das Religiões, nós deixamos a Grécia Antiga com Jean-Pierre Vernant e iniciamos uma caminhada por este novo autor, novo livro. Olha só que livro bacana, é o Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, do Norman Cohn. Este texto é muito interessante e eu vou conversar com vocês sobre este conteúdo, um capítulo por semana, e exatamente ao acompanhar um capítulo por semana, nós vamos fazer este percurso que está aparecendo na tela para vocês aí, tá? Que percurso? O livro, coloquei algumas informações aqui para vocês, ele saiu em inglês em 1993, tá? 1993 é o ano em que o texto foi publicado lá na Inglaterra, e ele chegou ao Brasil em 96. Isso é um prazo curto para a política editorial brasileira, não é comum, né? Às vezes os livros levam mais tempo. Em 3 aninhos o livro já estava aqui sendo publicado, lido e consumido aí pelos estudiosos de história antiga, história das religiões, esses autores, os pesquisadores que discutem estas questões de antiguidade, tá? A obra tem basicamente 2 partes, né? O sumário mostra isso pra gente. Na parte 1, o autor vai discutir Egito, Mesopotâmia, Índia, zoroastrismo e o chamado mito de combate. Vocês vão entender por que o mito de combate está aqui, bem no finalzinho da parte 1, para dar sequência na parte 2. O mito de combate é uma espécie de dobradiça, né? Ele fecha a parte 1 e puxa a parte 2. E na parte 2, o autor vai conversar sobre Ugarit, monarquia de Jerusalém e Yahvé, argumentando que Yahvé está relacionado diretamente com a monarquia de Jerusalém, né? O exílio e o pós-exílio, apocalipses judaicos, movimento de Jesus e, por fim, o apocalipse de João. Veja que o percurso dele, de apocalipses judaicos para frente, o percurso dele é apocalíptica. Nos apocalipses judaicos, ele vai conversar sobre Daniel e primeiro livro de Enoque. Daí para frente é apocalíptica, ele vai discutir o movimento de Jesus e apocalíptica, ele vai discutir o apocalipse de João no finalzinho do livro dele, tá? Isso mostra pra gente que o livro tem uma pegada. A pegada ele começa falando sobre religião, cosmologia, e vai afunilando para as crenças apocalípticas. Porque o livro é Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, as origens das crenças no Apocalipse. Esse é o título completo do livro. O olhar nosso sobre o livro é na perspectiva da história das religiões. E quem é este autor? Norman Cohn, como aparece no livro, na verdade é Norman Rufus Collin Cohn, é o nome dele. É um historiador inglês, na verdade ele foi um historiador inglês, porque ele já faleceu, tá? Ele nasceu em 1915 e faleceu em 1997. Faleceu com 92 anos, tá aí a carinha dele aí, já calvo, né? Já famoso nesta época aqui. Ele serviu ao exército durante a Segunda Guerra Mundial. Você se lembra, no campo da história, por exemplo, de como os historiadores se envolveram na guerra, né? Mark Bloch, um dos mais significativos historiadores para a história cultural, por exemplo, morreu na guerra, lutando lá na guerra a favor da França. Então, a Europa, durante o período da guerra, as universidades se envolveram, os professores. Então, o professor deixava a sala de aula e ia para o fronte. E o Norman Cohn serviu no exército durante a Segunda Guerra. Depois da guerra, ele voltou para a universidade. Para a Universidade de Sussex, e ali ele se aposentou. Então, ele fez uma carreira quase inteira na Universidade Inglesa de Sussex, até o final da sua carreira. Ele é conhecido por estudar temas da história cultural. Aqui ele estuda as crenças apocalípticas,
Numa outra obra, ele vai estudar a doutrina dos demônios na Idade Média. E talvez uma das primeiras e mais, vamos imaginar, mais singulares obras do Norman Cohn, que ainda até hoje é trabalhada em cursos de História das Ideias, é uma em que ele discute os movimentos milenaristas sectários na Idade Média. Então, é uma pesquisa muito específica, uma pesquisa difícil de fôlego que ele fez, e a obra dele ainda aparece em diversas pesquisas até hoje. Pois bem, então este é o autor, Norman Cohn, esta é a obra, né? E ela é dividida por capítulos, e o capítulo de hoje é Egito. Coloquei para vocês na tela aí o mapa dois mapas, na verdade, tá? Tanto a direita quanto a esquerda, eu coloquei dois mapas, até para você ver mais ou menos o que é o Egito. Você percebe aqui, o Egito é esse negócio comprido, né? O Egito vai descendo aqui, ó. Olha só, vai descendo, seguindo o quê? Seguindo o Rio Nilo. Esse é o Egito. Então não é um país assim largo, ele é um país estreito, né? Um estado, mas ele vai seguindo o Nilo, né? Seguindo o Nilo vai passando e ele vai acompanhando o Nilo. Nós costumamos dividir o Egito, então, em Alto Egito e Baixo Egito, né? E aí, nesse caso, nós temos aí duas capitais, Tebas e Mênfis, e estas duas capitais vão ser dois polos culturais significativos na história do Egito, né? Nesse mapa aqui, por exemplo, à direita, pelo menos na minha direita, na minha tela, você nota uma coisa, aqui, ó, ele tem umas palmeirinhas perto do rio. Isso me leva a dizer uma coisa para vocês. Há uma relação entre geografia e cultura, geografia e cosmovisão, visão de mundo, né? E aqui no caso do Egito, o fato de essa civilização se desenvolver em torno do Egito, nas margens do Egito, promoveu alguns elementos, alguns fenômenos culturais nas representações de mundo do povo aqui do Egito, tá? As cheias controlavam a vida dos egípcios. O rio enchia, né, de tempos em tempos, e à medida que o rio enchia, o rio se espalhava. Após as cheias, a água volta para o leito do rio. E aí, quando ele volta para o leito do rio, ele depositou nesta longa extensão de terra, para onde ele se esbaldou, ele depositou humus, ele depositou nutrientes, isso tudo entrou ali pela terra dentro, tá? E aí, quando ele volta, o que os caras fazem? Plantam naquele lugar onde até recentemente era cheia, agora não. Agora é uma terra fértil, uma terra adubada, porque o Nilo adubou, voltou para o leito. Então, a vida deles segue o fluxo do Nilo. Planta quando pode, colhe quando pode, né? E evidentemente, numa certa fase, eles estão à mercê do Nilo, e o Nilo nem sempre obedece aos nossos tempos. Então, ele pode ter destruído casas, destruído plantações, mas com o passar do tempo, eles vão construindo edificações, eles vão represando, eles vão construindo diques, eles vão manuseando o rio para que o rio cada vez mais sirva aos próprios interesses, tá? Como na atualidade, por exemplo, né? As pessoas pegam um pedacinho de um rio, puxa dele um bracinho e aí constrói um pântano, constrói um local para plantar arroz, constrói de repente uma lagoa e tal. É isso. Você acaba interferindo na natureza para as necessidades das pessoas ali em volta. Isso vai interferir na cosmovisão, isso vai promover aspectos da cosmovisão. Eu dividi a nossa aula em alguns tópicos, e o primeiro tópico é concepções do mundo no Oriente Próximo. E o que eu chamo de Oriente Próximo é uma região que vai pegar lá, então, desde a Índia, passando aí pela
pela Mesopotâmia, a Síria, descendo na direção do Egito. Essa região vou chamar de Oriente Próximo. E alguns aspectos que nós vamos destacar aqui, o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é a perspectiva de que aquela etnia é o centro do mundo. O mundo existe e gira em torno daquela etnia. O mundo aqui, ele é dualista. É sempre nós, escolhidos pelos deuses, e eles escolhidos pelo caos. A lógica é essa aqui. Há uma consciência de ordem e instabilidade. Ordem é o nomos, né? Você viu aqui, inclusive, a denominação das vilas de nomos, lugar de ordem, lugar de tranquilidade, mas instabilidade, por causa das cheias, às vezes tempestuosas do rio, mas às vezes também por causa dos ataques dos adversários, gente. Não é fácil viver num lugar, num oásis cercado pelo deserto. Tente imaginar comigo aqui a seguinte cena: um deserto gigante, onde não tem água, nada nasce ali, só tem areia, e de repente surge um oásisinho, um coqueiro, dá para você plantar algumas coisinhas ali, criar os bichinhos ali, certo? Ok. É óbvio que esse lugar vai ser disputado à tapa, por todos os que estão em volta. Todo mundo quer aquele espaço, aquele pedaço, e não tem como todo mundo usar aquele pedaço, aquele espaço. Então vai dar briga. Então está lá o rio Nilo, e as pessoas, os outros povos, atacando o Nilo, querendo a fertilidade do Nilo. Tá? O mundo, na perspectiva deste povo, então, é um ciclo, é uma linha contínua de ondas de caos e ordem se repetindo eternamente. Vamos esclarecer isso aqui agora um pouquinho mais, tá? Nesse pedacinho, eu estou fazendo um resumo desta sessão. Eu estou resumindo o Norman Cohn. O que ele diz a respeito, então, dessa cosmovisão de ordem e caos? As cosmologias ou cosmogonias destes povos antigos, no caso do Egito, revelam para nós um aspecto, uma consciência de ordem no mundo existente. Então, à luz de movimentos de cheias, sobe o rio, desce o rio, sobe o rio, desce o rio, surge uma necessidade e uma ansiedade pela ordem, mas ao mesmo tempo admitindo que esta ordem será invadida pela cheia, pela tempestade, pela eventualidade, pelo caos. Então, eles afirmam um mundo de ordem, mundo de ordem esse atacado pela instabilidade do caos. O tempo todo o caos atacando o mundo de ordem. Então, ordem e caos, é um conflito contínuo. Nessa perspectiva, este conflito entre ordem e caos, da mesma forma como as cheias do Nilo, nunca terão fim. É o tempo todo assim mesmo, cada ano. Sobe o rio, desce o rio, sobe o rio, desce o rio, sobe o rio, desce o rio. Subiu o rio, destruiu casa. Abaixou o rio, você planta lá a soja, planta lá o milho, planta lá o trigo, se você quiser plantar. No milho não tem aqui não, aqui é cevada e trigo. Cevada e trigo. O que planta essas coisas lá dá bastante, mas sempre atacado por forças do caos, água, enchente. E aqui, me ajuda aqui, olha comigo aqui. No mundo cercado por forças destrutivas do caos, de onde vem o mal? Vem da água. Olha aqui, se você habita na floresta onde não tem grandes rios, só aqueles riachozinhos, a água não é assustador. Agora, se você habita nas margens de um rio, que pelo menos uma vez por ano sobe para poder matar, destruir, varrer tudo que vem pela frente, você tem medo de água. Então, água é o grande medo. O caos vem da água. 2. De onde vieram os egípcios? 4.000 anos antes de Cristo, haviam ali
pequenas comunidades de agricultores, grupinhos ali, grupinhos acolá, se aproveitando deste fenômeno do rio, sobe e desce, sobe e desce. Tá? Como eram grupos pequenos, não tinham condições de interferir no rio, de fazer um canal, de repente construir alguma proteção para as casas, nada disso. Então, era um grupinho que vivia à mercê da violência das chuvas que subiam com o rio. Em 3050, um sujeito, que a gente não sabe ao certo se ele está no campo das lendas e tal, mas aparece um personagem denominado de o primeiro faraó, que unifica essas tribos, pacifica essa região. E aí, né, constrói ali o Estado do Egito, em torno de duas grandes cidades, uma no Alto Egito e uma no Baixo Egito. Mas veja comigo um negócio. Apesar disso acontecer no ano 3050, a história do Egito é muito difícil de você acompanhar, porque tem primeira dinastia, segunda dinastia, terceira dinastia, intervalos de invasões estrangeiras, depois tem mais dinastia, depois tem intervalos. Então, há uma luta contínua dos faraós contra estrangeiros, com destituição de faraós com alguma frequência. Novos faraós assumem o poder. Então não é apenas não é apenas a margem do rio que é caótica. O poder no Egito também é caótico. O povo não sabe quem vai ser o faraó no ano que vem, porque esse negócio é uma confusão danada, tá? Então isso provoca aqui o tal do caos. Agora o resumo do Norman Cohn é 4.000 anos antes de Cristo, pequeno grupo de agricultores, formaram ali pequenas tribos e pequenos estados, eles viviam em conflito, não eram pacíficos uns com os outros, porque eles queriam os melhores lugares, as melhores pastagens, os melhores pontos do rio. Mas é difícil, enquanto eles vivem desse formato de sociedade, pequenas tribos e pequenos povoados, é difícil para eles conseguir domar o rio ou então proteger-se contra outros povos. Por isso, aconteceu, né, aquilo que eu acabei de mencionar para vocês, que é, em 3050, a unificação. A unificação atende a um desejo desses povos e dessas tribos em encontrar estabilidade. Era uma situação caótica viver daquele jeito. 3. O terceiro item, a cosmogonia egípcia. Destaquei aí alguns elementos, daqui a pouco eu entro com um resumo. Veja que no destaque, o mundo não foi criado do nada. Por quê? Porque antes da criação existia o caos primordial. E o que o caos primordial é? Água. Olha aí, antes de qualquer coisa existir, o que existia? Água. Lembra que eu falei com vocês que numa sociedade que tem medo d'água, tudo vem da água. A vida vem da água. Antes, se nós estamos com medo do rio, imagina um momento em que só tinha água. Era o Num, era o oceano primordial. Em algum momento, o demiurgo surgiu do oceano primordial. O demiurgo é chamado, lá em Mênfis, de Ptah e lá em Heliópolis de Ra. Nós estamos vendo aqui o surgimento do nada do próprio demiurgo. Ele se cria, ele se autocria. Junto com ele, a Terra, que surge do caos, formando o primeiro outeiro, a primeira montanha. E ali em cima, todas as coisas vêm a existir. Ok, vamos agora dar uma olhadinha no resumo do Norman Cohn, do que eu acabei de destacar para você. Os egípcios entendiam que as coisas todas surgiram do caos primordial. O caos primordial era o Num. É do Num, do caos primordial, que as coisas vieram à existência. O que existia nos primórdios? Caos. O que era o caos? Água. Um oceano primordial. Trevas cobriam a face do abismo. Por quê? Porque não havia ainda sol. Mas no interior do abismo escuro
e daquela água gigante, gigantesca em quantidade, havia lá em estado latente a substância primeira a partir do qual seria formado o mundo, né? Então, o Nun. O Nun é o caos primordial, o Nun é a água dos primórdios. O Nun não tem existência ativa, tá? O Nun é só uma coisa primordial. Do Nun surgiu o Demiurgo. O Demiurgo, sim, é força ativa. É o Demiurgo que vai surgir das águas primordiais. Ele vai se autocriar. Ele não foi criado por nada, nem por ninguém. Ele se autocria. Né? Ele tem duas versões de nome. Um chamam ele de Ra, outro chamam o cara esse ser, o Demiurgo, de Ptah. Então será o Ptah ou o Ra que vai criar todas as coisas, tá? Junto com o Demiurgo nasceu o outeiro primordial ou a montanha primordial. Lembro e destaco para vocês aqui que o Demiurgo ou Ra se autocriou. Eu vou chamá-lo de Ra a partir de então, por quê? Porque da cosmologia e da cosmologia e cosmogonia egípcia, a mais famosa é Ra, então eu vou seguir a cosmologia de Ra. A mais influente, então, é a de Ra. Ele é o Deus Supremo que criou todas as coisas. Como ele criou? Bom, o Norman Cohn vai descrever duas formas dele criar todas as coisas. Em uma, ele cria a partir da saliva, do cuspe. E na outra é meio pornográfico, a forma como o Demiurgo criou todas as coisas, então vou deixar vocês lerem, não vou descrever aqui nesse vídeo não. Mas tem duas formas de o Ra criar todas as coisas. Além do Ra, uma outra figura divina, Osíris, acaba ganhando projeção com o passar do tempo. Nos tempos romanos, por exemplo, a principal divindade egípcia não era Ra, era Osíris. Osíris, então, é um dos deuses do panteão. Tá? Criado por quem? Criado por Ra. É Ra que vai criar todos os deuses. Os primeiros deuses criados foram o Shu, o deus do ar, o Tefinu, o deus da umidade. Depois, Shu e Tefinu criaram a terra e o céu. Terra e céu se uniram e geraram outros dois casais divinos. E daí para frente, bom, aí já é multiplicação, né? Além de um casal gera outros dois casais, e dois casais mais dois casais vão gerar toneladas de divindades. Daí então, deuses, seres humanos e animais estavam subordinados a um princípio chamado Ma'at. Atenção, Ma'at aparece nestas cosmologias antigas como um princípio da ordem. Não é uma força ativa necessariamente, é um princípio. Mas com o passar do tempo, Ma'at, que era apenas um princípio, se transformou na deusa Ma'at. Em alguns momentos, então, Ma'at é apenas ordem. Só isso. Com o passar do tempo, a ordem vai virar uma divindade. Essa divindade se chama Ma'at. Ela é a esposa do Ra. Agora você tem o Ra e tem a Ma'at, tá? Além de Ma'at, o tal princípio da ordem, havia um princípio da desordem, o princípio do caos, certo? Então, este princípio do caos era Isfet. Então, Ma'at, ordem, Isfet é o caos, é o mal, é a dor, é a violência, é a tempestade. Então, tudo que fosse contrário à ordem era Isfet. A ilha primordial, gente, quando ela se levanta do caos, do Nu, ela não acabou com o caos continuou debaixo dela. Então, debaixo do outeiro primordial tem caos. Debaixo desta terra aqui tem caos. Essa terra está flutuando no caos. Por isso que o tempo todo o mundo está à mercê do caos, porque se você chega até a borda do outeiro, você vai encontrar
o Nun, que é o caos. Por baixo desta ilha, continuamente, a desordem e o caos. Maat está sempre sob ameaça. Sempre. Como já falei com vocês, o líder da ameaça é o Isfet. E sabe qual é a forma do Isfet? A forma do Isfet é uma serpente, é uma cobra, né? É uma cobra que vai cuspir o quê? Água. Porque o que mais assusta as pessoas aqui? Água. Não é fogo, não? Não é fogo, não. Então, o que a serpente vai cuspir? Água. É isso aí. E no caso, a serpente Apófis, né, é a adversária, a oposição e o caos. E o que ela quer é produzir, no caso, a maldade, né? Ela se assemelha a um dragão, tá? E eu já disse isso para vocês algumas vezes. No mundo antigo, os dragões, então, não cospem fogo. Eles cospem fogo nas séries de televisão. Ele cospe água. Porque a água é o que mais assusta essas pessoas. Água. Apesar da natureza maligna, Apófis nunca seria destruída. Maat nunca vai destruir Apófis. Há uma existência contínua, tanto de Maat quanto de Apófis. Então, o Deus do caos existe, vai existir para sempre. O Deus da ordem existe, vai existir para sempre. A crise entre a ordem e o caos nunca vai acabar. É sempre um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, igual as águas do Rio Nilo, tá? Quatro itens da nossa reflexão, do nosso resumo do capítulo 1 aqui. Templos e sacerdotes. Eu coloquei aqui 3 aspectos para a gente conversar. Aspecto número 1, os templos não eram locais de culto, ninguém saía de casa, eu vou no templo cultuar Ra. Ninguém faz isso. Só quem está lá no templo é o sacerdote de Ra. Só quem entra no templo é o sacerdote de Ra. As pessoas não podem entrar lá dentro. Não tem banquinho lá dentro para ninguém assistir cerimônia, nada disso, tá? O templo não é um local de culto. O templo é um local de sacrifício, sim. Mas quem faz o sacrifício? O sacerdote. Deuses precisam dos seres humanos para manter a ordem. E de que maneira eles precisam do ser humano? Por causa dos sacrifícios, porque os sacrifícios mantêm os deuses alimentados. Deus sem sacrifício é Deus fraco. Deus com sacrifício é Deus forte. Ok? Agora vem um resumo do Norman Cohn. Para manter a ordem e afastar as ameaças contra o Egito, era necessário que os seres humanos e as divindades se aliassem. Como é que é esta aliança? Olha, quem combate o caos? Os deuses. Como é que os seres humanos participam disso? Mantendo a ordem, promovendo os sacrifícios para os deuses, porque enquanto os deuses estão alimentados pelos sacrifícios, os deuses podem combater Esfete, a serpente Apófis e o caos. É neste sentido que há uma parceria, né? O templo, então, é um local onde os seres humanos participam da manutenção da ordem. Os deuses não conseguem sem a ajuda humana. Os deuses nem sobrevivem sem a ajuda humana. E este conceito aqui é um conceito muito curioso, tá? O conceito aqui é que os deuses podem morrer se não são alimentados, né? Eles têm que receber alimento, e o alimento é o sacrifício. E os ritos praticados pelos sacerdotes nos templos fortalecem as divindades para que elas, fortalecidas, combatam o caos e promovam a ordem. O último item da nossa reflexão aqui se chama escatologia egípcia, né? É o último item que ele trabalha no capítulo dele, escatologia. O que é isso? É a maneira como os egípcios pensavam o fim dos tempos. Isso aí. E eu destaco para vocês aqui que não havia entre os egípcios noção de fim de mundo, fim do caos. O mundo era uma linha, esta linha contínua de caos e ordem, caos e ordem, caos e ordem,
para sempre. Não há um ponto final para essa linha. Não há entre os egípcios a doutrina de fim de mundo. Então, que tipo de escatologia os egípcios abraçavam então? Tá? O ideal egípcio, então, não era a adoração imutável do tempo. Qual era a perspectiva deles? A regeneração e o rejuvenescimento repetidos de forma incessante, como as águas do Nilo, que subiam e desciam, subiam e desciam. Era isso que eles esperavam. Né? Então, o que eles esperam? Um mundo paradisíaco em que só teremos verde e nunca mais seremos invadidos pelas águas tortuosas do Nilo e pelas tempestades imprevisíveis do Nilo? Não, eles esperam isso. Eles esperam continuamente que o Nilo suba e desça, caos e ordem, caos e ordem. Era isso que eles esperavam para sempre, tá? Havia um Deus associado a essa perspectiva. O nome dele era Osíris. E é por causa dessa perspectiva que Osíris foi ganhando destaque na teologia, na cosmologia, na perspectiva religiosa egípcia, tá? Deixa eu contar uma história para vocês de Osíris, então. Vejam comigo aqui. Osíris é um dos deuses criados, né? Consequentemente, esse deus, junto com todos os outros, está lá no panteão, tá? Né? Ele foi assassinado. Por quem? Por Sete, ou Apófis, né? A serpente do caos, né? Ele foi assassinado, desmembrado, picado em pedaços. Cortou o Sete, a serpente, cortou ele em picadinhos. Colocou numa caixa e jogou no rio Nilo. Então a caixa com os restos mortais, os pedaços do Osíris, desceram pelo rio, desceram pelo Nilo. A esposa do Osíris se chamava Ísis. A deusa Ísis, ela foi atrás do marido dela, Osíris. Conseguiu resgatar a caixa com os restos mortais de Osíris, tirou os restos mortais de Osíris do rio Nilo, tá? Olha só, vocês estão percebendo que é uma série de associações aqui? Caixa do rio Nilo, e sai caixa do rio Nilo. Os personagens aqui, serpente, né? Serpente do mal. Percebam que alguns elementos e aproximações que a gente pode fazer em nossas reflexões de história das religiões. Então, a Ísis, a esposa do Osíris, buscou a caixa, tirou a caixa do rio, pegou os pedaços do Osíris, e aí ela é uma deusa, né? Ela fez lá um negócio lá, uma arte mágica lá, e trouxe o Osíris de volta. Mas a vida de Osíris, depois que volta, é uma vida assim meio frágil, tá? Ele volta, mas não volta continuamente. Ele volta para a vida durante um certo tempo, depois ele vai para o submundo de novo. Só que lá no submundo, o cara acabou derrotando os seres do submundo e se tornou o senhor do submundo. Que de tempos em tempos, porque ele é senhor do submundo, ele sobe para a superfície. Me acompanha o raciocínio. Durante um período do ano, Osíris está no submundo. É período de vacas magras, é período de falta de comida, é período de dificuldade. No outro período do ano, o Osíris está na superfície. E aí é tempo de fertilidade, de plantar, de colher, né? Aí é o tempo das vacas gordas. Percebeu aí? Os ciclos da natureza, da mesma maneira que o rio sobe e desce, acabam provocando a cosmologia. Os seres divinos, eles refletem os ciclos da natureza, neste caso aqui. Tá? Então essa é a história de Osíris, e justamente por isso Osíris se tornou uma das figuras mais celebradas do Egito. Né? O tempo para os egípcios, então, se estendia interminavelmente para frente, sempre com caos e ordem, de forma infindável. O anseio egípcio de rejuvenescimento e regeneração se transformou, então, em quê? Em crença de vida após a morte. Né? Começou com o faraó. Afinal de contas, o faraó, ele era
segundo lá a cosmovisão religiosa deles, um filho dos deuses, um pequeno deus. Eles entendiam, inclusive, que após a morte, o faraó atravessava o céu numa nau, um navio, né? Junto com outros deuses, entre eles o Osíris. Estava lá o faraó, lá, quando ele morria, ele entrava nessa arca, nesse navio, junto com Osíris, tá? Então, quem tem vida após a morte aqui, no início, só o faraó. Com o passar do tempo, o espectro de escatologia pessoal cresceu. Por que cresceu? Ora, o faraó precisa de serviçais do outro lado. Ele não pode viver eternamente sozinho. Ele não tem um monte de gente servindo ele aqui, do outro lado. Ele tem que ter gente servindo também. Então, pelo menos os serviçais do faraó. Então, ele não era enterrado sozinho. Era enterrado junto com as suas esposas, junto com seus escravos, junto com seus asseclas, junto com seus guardas pessoais. Todo mundo era enterrado junto com ele. Né? Então, era um negócio honroso, né? O faraó morria, a esposa sabia que daqui a pouquinho eles seriam enterrados junto com ele. Né? Os empregados sabiam que daqui a pouquinho seriam enterrados com ele. Os guardas sabiam que daqui a pouquinho seriam enterrados com ele. Então, ele não era enterrado sozinho. Um monte de gente era enterrada com ele. Beleza, hein? Então, então, não está sozinho do outro lado. Esses empregados todos, essas esposas todas estariam com ele. Então, a perspectiva de vida após a morte começou a crescer. Era inicialmente o faraó, agora é o faraó e o círculo mais íntimo. Daqui a pouquinho tem mais gente. E quando tem mais gente, qual é o princípio? O princípio é os adoradores de Osíris, que vivem segundo a Maat. O que é Maat? A ordem. Então, aqueles que promovem a ordem no mundo, consequentemente, favorecem Osíris. Osíris vai salvar essas pessoas após a morte. Por quê? Porque eles terão vida após a morte como um presente de Osíris. Agora, aqueles que seguirem os caminhos de Esfete, ou Apófis, a serpente, serão excluídos. De que maneira? De que forma? Olha aí. Os transgressores de Maat, seguidores de Esfete, vão ser aniquilados ou atormentados eternamente no oceano de fogo. Tem oceano de novo aqui, ó. Só que agora é pior, né? É um oceano de fogo, né? Vai ficar mais complicado ainda, tá? Então, desta maneira, nós terminamos aí a nossa perspectiva, nossa sintética, nosso resumo do capítulo 1 do Norman Colin Cohn, né? Sobre a religião do Egito Antigo, destacando para vocês aqui um elemento em especial: a lógica e a noção de que o mundo nunca teria um fim. Não há fim do mundo na religião egípcia. O que há aqui é a perspectiva de que o mundo iria existir para sempre. Mundo este, história esta, regada por sucessivas séries de caos e ordem, caos e ordem, caos e ordem, para sempre. E as pessoas poderiam ser salvas, algumas delas em especial, poderiam ser salvas após a morte, experimentando aí uma vida de tranquilidade, né? Um jardim, no caso, após a morte. A gente se encontra então na próxima aula para falarmos sobre mais um capítulo de Norman Cohn, Cosmos, Caos e o Mundo que Virá.